a oposição se forma, o sindicato com o Zé Domingues à frente, um presidente que tem lá 25 anos dentro do sindicato, todas as ações dele passam a ser contestadas, né, pela categoria. O sindicato, a referência passa a ser o movimento de oposição sindical. Esse movimento iria, no ano de 79, dirigiu a greve, no ano de 80 não teve uma campanha salarial, porque o Pelego não chamou, mas assim mesmo nós chegamos a chamar pela oposição para que o pessoal fosse até o sindicato. Foi lá um grupo de trabalhadores, pressionou o sindicato que deveria fazer a campanha, não foi feito. E quando chegou no começo de 80, final de 80, foram chamadas eleições. No começo de 81, a oposição sindical saiu com duas chapas, né? Uma com o Zé Luiz Ari Russo, a outra comigo e o Toninho. E as duas chapas de oposição tiveram mais votos do que a chapa do sindicato. Mas quem ganhou foi a chapa do Ari Russo, na época eram 2 turnos de votação, então a chapa que eu encabeçava, que era a chapa 4, nós desistimos do segundo turno para apoiar a chapa do Ari Russo para que tirasse o Zé Domingues. Isso daí foi no começo de 81, e aí a história do sindicato mudou completamente, né? O sindicato aqui assumiu um papel importante na construção da CUT, que seria em 83, assumiu um papel importante nas lutas todas que nós tivemos aqui na cidade. O Sindicato Metalúrgico virou uma referência para os trabalhadores da região como um todo, era procurado por todas as categorias. E São José dos Campos, junto com as demais cidades, junto com algumas cidades como a ABC, teve todo um crescimento. Quer dizer, o PT aqui se transformou num partido que crescia a cada momento, né? E fruto desse ascenso, né, do movimento aqui. Então o sindicalismo foi uma coisa até a greve de 79, mas depois disso com o movimento dos trabalhadores mudou totalmente. Os pelegos todos que vinham da época da ditadura foram substituídos no começo da década de 80, todos eles. Dificilmente um sindicato aí manteve por mais tempo pelego. Todas as eleições, todo o processo eleitoral apareciam oposições que seguiam o exemplo dos metalúrgicos e vinham para derrubar essa pelegada com novas ideias, nova disposição de luta. Eram indústrias que tinham, para que você entrasse numa Ingesa, eu sei porque eu trabalhei lá durante 5 dias, entrei na segunda-feira e fui demitido na sexta, isso daí em 1980. Para você entrar nessa empresa, você precisava ter o atestado do DEIC, para ver se você não tinha nenhum envolvimento criminal, e um atestado do DOPS, para ver se você não tinha nenhum envolvimento político. Quer dizer, era necessário esses 2 documentos para você ser contratado lá dentro. Mas eram empresas que pagavam muito mais do que a média das outras, era 50% maior o salário. Eu lembro que quando eu mandei meu currículo lá para a Ingesa, eles me chamaram, eu tinha pedido 30, não sei nem mais qual era a moeda, né? E eles falaram, não, mas aqui nós pagamos 45, né? Eles pagavam 50% mais do que o mercado, eu tinha pedido de acordo com o mercado. Então eram lugares assim, onde eles diziam o seguinte, não façam nada, mas de você está garantido, o que vier para os outros nós vamos dar e vamos dar mais, né? E o pessoal sabia que era verdade. Então as indústrias bélicas, tanto a Vibraz como a Ingesa, não tinham assim a participação mais direta. Se você ia lá na porta, eles paravam, mas era um movimento mais controlado, porque ali se tratava de profissionais que ganhavam acima da média do mercado, né? Apesar disso, alguns deles participavam, escondidos e tal, mas em termos de mobilização não eram as fábricas que vinham à frente, né? Mas era uma outra situação. Agora, é claro que a repressão lá dentro era muito maior também que nas demais empresas, né? Na década de 80, a Embraer era a fábrica mais mobilizada, né? Depois a GM. A GM teve um período, quer dizer, após a greve de 85, que a grande repressão que se abateu sobre a GM segurou um pouco a GM, né, na luta. Mas GM e Embraer eram as principais empresas. Mas se você pegar, nós tivemos greve em todas elas. Greve na Siderúrgica Fiel, greve na Panasonic, greve... Enfim, as empresas, todas metalúrgicas, como havia um descontentamento represado, os trabalhadores paravam até porque a comida era ruim no restaurante, né? Para exigir um restaurante melhor, uma comida melhor, parava a produção e acabou, né? Então, assim, hoje é meio impensável que pare só por causa da comida, né? Mas naquele período lá, os trabalhadores estavam com tanta disposição de luta que eles
que eles vinham à frente e paravam. Nós tivemos greves, várias greves, que o problema é o seguinte, é porque a comida era ruim. E pronto, e o pessoal saía em greve. Durante todo esse período, você via assim, São José dos Campos era movimentos constantes, trabalhadores lutando pelos seus direitos. É claro que também era um período de hiperinflação, né? Nós fazíamos greves aí que se discutia se 200% de aumento estava bom, né? Porque a inflação era tremenda, né? Nós começamos a brigar por reajuste semestral, veio o reajuste semestral, depois pelo reajuste trimestral, depois pelo reajuste mensal, e olha que estava se caminhando para tentar receber semanalmente, porque a inflação comia todo o salário, né? Então esse período de hiperinflação gerava assim, quer dizer, você pensar que nós tivemos uma greve aí acho que foi na Band, que a proposta era 220% e o pessoal não aceitou, né, de aumento. Imagine só o que seria isso daí hoje, na realidade de hoje. Os trabalhadores aqui tiveram participação também na campanha das diretas, na formação da CUT. Enfim, os trabalhadores aqui participavam, nós tínhamos assembleias massivas de trabalhadores que discutiam esses assuntos. Nós fizemos aqui um comício aqui das diretas já, aqui em São José dos Campos, que reuniu milhares e milhares de pessoas. A campanha do Lula teve aqui também um comício com 7.000 pessoas em 1982. Então existia sim a disposição política de participar do processo. A primeira campanha eleitoral nós fizemos com a construção do PT em 80, em 82 nós elegemos 2 vereadores, o Brascando e eu. Você não tinha material para fazer a divulgação. Então, eu lembro até de um fato que era interessante, que no dia eu estava fazendo boca de urna, era permitido na porta das escolas, e muita gente pegava o meu papel e falava, sim, eu vou votar no Gradella, mas não sabia que o Gradella era eu. A pessoa votava por quê? Porque tinha uma campanha de votar em alguém da oposição sindical metalúrgica, dessa maneira. Então, assim, os trabalhadores votaram, elegeram 2 vereadores do PT em 82, e esse crescendo, quer dizer, o crescimento, na verdade, do movimento e do PT se deu em conjunto durante toda a década de 80. Quando chegou em 1989, aqui na cidade, a eleição de Lula e Collor, né? Quer dizer, o processo que teve o segundo turno com Lula e Collor, o Lula ganhou aqui no primeiro turno e no segundo turno, fruto desse movimento dos trabalhadores. Em 1990, só teve um deputado eleito, federal que foi eleito, que fui eu, pelo PT. Por quê? Nenhum do MDB, PDS, todos os deputados estaduais, federais, ninguém foi eleito, reeleito, nada disso, todos perderam. E quando chegou em 1992, a Ângela Guadagnin foi eleita prefeita da cidade. Então foi um período que esses trabalhadores também modificaram a face política aqui da cidade. Quer dizer, nós passamos a ter de uma cidade que conquistou a liberdade democrática de poder eleger o prefeito, mas que foi construindo uma alternativa. A alternativa não era mais o MDB, a Arena, depois viraram o PMDB, PDS, foram perdendo a alternativa aqui frente a esse crescimento dos trabalhadores. Então havia sim um crescimento político, de consciência política. Era interessante que as ideias socialistas eram mais presentes, né? Nós tivemos o fim da União Soviética e depois iria dar um trauma nisso daqui. Eu sempre achei que aquele sistema que tínhamos lá era um sistema degenerado de socialismo, né? Nós, como socialistas, não defendíamos aquele sistema que estava lá colocado. Aquilo lá, na verdade, significava um retrocesso para os trabalhadores, a ditadura, vamos dizer, em nome dos ideais socialistas que nós tínhamos naqueles países. Mas ainda você tinha referências, né, de países socialistas e países comunistas, países que não eram. Então, isso aí também havia, o sentimento socialista era muito grande. Nós, enquanto um grupo político convergencialista, teve um grande crescimento nesse período todo, nesse processo de luta, e influenciava. Então, havia sim, quer dizer, não era só uma visão sindical, era uma visão política também. Eu só participava do movimento sindical, né, como vereador. Eu não tinha, não é como hoje os vereadores que vão para bairro, que tem não sei o quê. Eu não participei, acho que nenhuma reunião de bairro, uma só, duas, assim meio por acaso, porque a minha atuação era só na área sindical. E
houve por parte nessa greve de 85, a GM, a empresa, forçou uma radicalização, né? Ela não queria fazer mais concessões dentro do movimento, ela queria derrotar o movimento. E ela levou as vias de fato, isso daí, apoiado com a polícia, com o governo, tudo. Aqueles trabalhadores, ela foi forçando determinadas situações, os trabalhadores ela endurecia de um lado, os trabalhadores foram endurecendo do outro. Havia, como falamos, uma grande disposição de luta, e a GM quase provocou aqui um enfrentamento de grandes proporções, né, aqui na cidade. Quase que lá chega às vias de fato. Então a greve de 85 era radicalização dos trabalhadores e do outro lado uma empresa, uma grande multinacional, querendo colocar limites a esse movimento. E disposta a pagar com isso, mesmo que ela tivesse prejuízo, mesmo que ela tivesse algum tipo de perdas dentro da empresa, ela estava disposta a fazer isso. E é claro que aí, apoiada pelo governo tal, ela perseguiu dessa maneira. Nós tivemos lá uma derrota, né, do movimento, que foi as demissões que nós tivemos, processos criminais contra aquelas lideranças. Foi um período difícil. Durante um tempo ela conseguiu controlar a empresa, mas foi pouco tempo. Alguns anos depois a GM já estava novamente participando de todos os movimentos sindicais, né? Então a jogada da empresa deu frutos, acho que durante 1 ou 2 anos. Depois disso já novamente o movimento se recompôs lá dentro. Havia, todo o movimento que você fazia, você tinha enfrentamentos aí com a repressão, né? Eu fui agredido várias vezes sendo vereador da cidade, né? Fui preso em julho de 83, né, depois da greve geral. Nós tivemos uma greve geral dia 21 de julho de 83, uma grande greve, ela foi histórica. O país, no dia 22, eles demitiram 4 companheiros do comando, vamos dizer assim, que eram os principais ativistas dentro da Embraer, né? Toninho, Miriam, 4 trabalhadores lá foram demitidos. Aí nós fomos lá para a porta da Embraer, a polícia foi lá, aí eu acabei sendo detido, né, junto com outros companheiros, com a Inês, com o Toninho, até minha esposa que estava junto foi detida junto, né? E várias vezes agredido, né, pelos policiais, nas greves, nas passeatas, aonde você fazia um movimento. Ou havia a segurança da empresa, que era os bate-pau que a empresa contrata, e isso daí contrata até hoje, né, para agredir quem está lá pelo movimento, e do outro lado a polícia militar também. Então a polícia militar mantém até hoje o mesmo esquema da ditadura, né? A polícia militar que foi criada pela ditadura militar, com esse aparato militar para reprimir os trabalhadores, naquela época funcionava realmente como repressão. Aí nós tínhamos, além dessa repressão por fora, a perseguição aos trabalhadores dentro das empresas. Então, todo esse período aí, nós sentimos, e as pessoas acompanhavam. É interessante que quando teve uma campanha das diretas já, a Constituição de 88, mas quando nós vamos ver o que o SNI tem sobre informações sobre a gente, nós vimos o seguinte, que isso aí continuou depois da Constituição, inclusive. Continuava a haver vigilância, né? Quando aparece o relatório, atividades já depois de 88 continuaram sendo feitas pelos órgãos de repressão. Então havia, sim, uma perseguição grande. Havia uma perseguição do Estado, que pegava a lista de grevistas e colocava numa lista que na época era chamada de lista negra, né? E essa lista impedia esses trabalhadores de acharem emprego. Então todos os trabalhadores de GM da greve de 85 foram colocados numa lista negra que impedia de arrumar emprego em outro lugar. Eles faziam teste em outra empresa, quando chegava o momento de ser contratado, a empresa dizia, você foi grevista lá na GM. Isso daí foi feito em diversas empresas, tanto que hoje os processos de anistia, a gente utiliza esses relatórios para mostrar que essas pessoas foram perseguidas pelo Estado, não havia condição de você amparar todos eles. Você fazia campanha de fundo de greve, fazia campanha de tentar arrumar uma cesta básica, alguma coisa que mantivesse esses trabalhadores. Alguns conseguiam se colocar em pequenas empresas que ainda não tinham essa repressão. Então, por exemplo, uma empresa química não tinha o mesmo esquema de repressão das empresas, porque não tinha nem sindicato de químicos aqui, não tinha o mesmo esquema de repressão das empresas metalúrgicas. Então, muitas vezes, esse trabalhador conseguia uma colocação numa empresa como essa, ou uma empresa muito pequena, que aí não tinha realmente
controle nenhum, né? Quer dizer, então você conseguia entrar. Mas foi um período assim, muita gente passou dificuldades, nós vimos centenas de trabalhadores e militantes daquela época passando dificuldades grandes, perseguidos. Não havia condição de você conseguir atender todo mundo, você fazia campanhas, mas eram campanhas que não resolviam um problema no geral. Então era um sentimento, quer dizer, sempre você tinha um movimento, tinha uma greve, depois você tinha dificuldade, você brigava o seguinte, vamos brigar por alguma estabilidade no emprego, para ver se a vanguarda fica para depois da greve. Então, normalmente você brigava, dentro da pauta estava estabilidade de 1 ano, conseguia 6 meses de estabilidade, bom, pelo menos durante 6 meses, esse pessoal que participou da greve não vai ser demitido. E aí a situação vai esfriando um pouquinho, depois disso é provável que fique. Então, sempre uma das reivindicações principais para tentar evitar isso daí em toda a greve era estabilidade do emprego. Estava colocado lá como a principal, uma das grandes reivindicações que tinha, né?